Oi, eu sou a Maria Luísa, mas normalmente me chamam de Malu, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético nada mais é do que você ter uma parte elétrica e uma parte magnética. Ele nada mais é também do que a luz. A luz, normalmente, a gente entende como algo que ilumina ou deixa alguma coisa clara, só que não é necessariamente isso. Ela pode ser dividida em diversas pequenas partes. Cada uma dessas partes, elas vão ter diferentes comprimentos de ondas. Quando a gente estuda na escola, aquela diferença entre duas cristas ou dois vales, se a gente for colocar isso no papel. Matematicamente, tem como você transformar esse comprimento de onda em energia, de um jeito que, se você aumenta o comprimento de onda, menor é a energia daquela radiação que você está considerando. Se a gente for considerar cada uma das partes do espectro eletromagnético, primeiro, a gente vai ter as ondas de rádio, que são literalmente o tipo de onda que os nossos rádios captam para conseguir transmitir a informação, o som. Essas ondas, elas têm um comprimento de onda bem grande, então a energia delas é bem baixa. A gente conhece que tem o AM e o FM. As duas, elas são diferentes porque elas consideram regiões diferentes desse espectro das ondas de rádio. Próximo que a gente tem que considerar são as micro-ondas. As micro-ondas é aquele tipo de radiação que aquele micro-ondas que a gente tem na cozinha da nossa casa usa, literalmente. Como ele funciona? Quando você tem essas ondas incidindo sobre a água que está na sua comida, ela faz as moléculas de água girarem. Então, da mesma forma que quando você faz um exercício, você começa a suar porque o seu corpo aumentou a temperatura, as moléculas de água vibrando vão aumentar a temperatura e vão esquentar a sua comida. É basicamente assim que funciona o micro-ondas e que essas ondas elas funcionam. Depois das micro-ondas, a gente tem o infravermelho. O infravermelho, ele também vai interagir com as moléculas, só que diferente do micro-ondas, que vai fazer elas girarem, o infravermelho vai fazer elas vibrarem. Existem diferentes tipos de vibração, são chamadas de vibrações moleculares. Cada uma vai ter uma energia diferente, só que o infravermelho ele vai abranger uma grande área também do espectro. O infravermelho ele é bastante importante porque experimentalmente, nos laboratórios de pesquisa, em diversos lugares, ele é bastante utilizado numa técnica que ela vai ajudar a identificar qual a composição daquele material que você está analisando. Ela pode não te dar certeza do que ele é feito, só que ele ajuda a dar pistas para você identificar ele. Depois do infravermelho, a gente vai ter a parte visível, que é aquela parte do espectro que a gente realmente consegue ver com os nossos olhos, ou seja, que os nossos olhos conseguem captar. Depois dela, com um pouquinho mais de energia, vai ter o ultravioleta. Esse ultravioleta é realmente aquela luz que vem do sol, que a gente ouve falar bastante, que é o UVA, UVB e UVC. Elas têm diferentes comprimentos de ondas. A UVA tem um comprimento de onda maior, a B é um pouco menor e a C é a menor de todas. Como eu havia dito, quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Então, a UVC é a mais energética delas. Por isso, ela está associada ao desenvolvimento de cânceres de pele. Daí a importância da camada de ozônio também, porque o ozônio, que está presente na camada que está acima de nós, na atmosfera, ele consegue absorver esse tipo de energia. Então, elas não nos alcançam ou alcançam muito pouco aqui na superfície. Evita bastante esse tipo de problema. As cores que estão presentes na parte visível do espectro, elas são divididas em diferentes comprimentos de ondas. Normalmente, na escola, a gente aprende que se um material ele é amarelo, por exemplo, quer dizer que ele absorve todas as outras cores e reflete o amarelo. Só que não é bem assim que funciona. Quando você tem um material que ele, por exemplo, absorve vermelho, ele na verdade é verde. Esse tipo de relação ela pode ser analisada rapidamente pela chamada roda das cores. Se o material absorve uma cor, a cor que ele vai ter é a que está oposta a ele, ou vice-versa, né? A cor que você observa, ele absorve a que está oposto a ele. A segunda radiação mais energética é as de raio-x. Nós temos bastante contatos com elas no nosso dia a dia, mais ou menos, quando a gente vai fazer algum tipo de exame, radiografia. Mas, se nós percebermos, aqueles que estão com a gente que vão aplicar radiografia, eles ficam atrás de algum tipo de proteção para eles não terem a incidência direta dessa radiação, porque ela tem um comprimento de onda bem pequeno, então ela é bastante energética. Você sempre receber ela é perigoso. Como ela funciona? Quando ela vai incidir ou, digamos, bater, entre aspas, em um material, ela vai passar por ele, só que quanto mais denso ele for, menos ela vai passar. Quando você faz um raio-x, os nossos ossos, eles vão parecer mais escuros. E aí, com essa impressão, eles como se refletissem na hora de revelar
O raio-x eles refletem e os nossos ossos parecem mais claros. Você consegue ter um contraste com base na densidade do osso, da pele e das outras coisas que tem no nosso corpo. A última e mais energética parte do espectro eletromagnético é os raios gama. Os raios gama é um tipo de radiação que vem do núcleo, da parte mais interna dos átomos. Ela é muito energética. Você ter sempre recebendo esse tipo de radiação é muito perigoso. Os raios gama, eles estão presentes na sociedade na parte de radioterapia, em que você tem o uso de alguns elementos radioativos que emitem a radiação gama, que é extremamente energética, e consegue então combater as células cancerígenas. Esse tipo de tratamento não é tão seletivo assim. Ele vai também matar as células boas, por isso que as pessoas têm diversos efeitos colaterais. Esse tipo de radiação é emitido também, por exemplo, quando você tem usinas nucleares, dependendo do material que você está lidando, e por isso que também você tem que ter uma grande segurança nessas instalações.